a maioria dos versos favoritos dos trinitarianos explicados biblicamente. Quarta parte. Mateus, capítulo 4, verso 1. Jesus é levado ao deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, e após a sua vitória, Mateus, Marcos e Lucas registram que anjos o serviram. O Espírito Santo não o serviu também, porque não é uma terceira pessoa, apesar de Jesus já ter sido batizado com o Espírito Santo e com poder. Atos, capítulo 10, verso 38. Antes da tentação no deserto, Jesus fala que não estava sozinho, porque o Pai estava com ele. João, capítulo 16, verso 32, e não uma terceira pessoa. Mateus, capítulo 12, verso 32. O pecado contra o Espírito Santo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Mateus, capítulo 12, verso 32. Por favor, leia o contexto e veja que os fariseus estavam dizendo que Jesus fazia milagres pelo poder do mal. Assim, de acordo com o contexto, pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao mal as obras de Deus. Jesus realizava todos os milagres pelo poder de Deus. Cristo disse: "Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus." João, capítulo 3, verso 36. E se a Trindade existisse, não há consenso na Trindade, já que Deus Pai e Deus Filho perdoam, mas Deus Espírito Santo não? Mateus, capítulo 28, verso 19. O batismo em nome da Trindade. Veja o verso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. Batizar em nome do Pai. Qual o nome do Pai? Yahvé, traduzido como Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Batizar em nome do Filho. Qual o nome do Filho? Jesus Nazareno. João, capítulo 19, verso 19. Batizar em nome do Espírito Santo. Qual o nome do Espírito Santo? Não existe. Espírito Santo é um Espírito que é santo. Veja abaixo em nome de quem os discípulos batizavam. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos, capítulo 10, verso 48. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 8, verso 16. Normalmente, textos entre parênteses não são encontrados nos manuscritos mais antigos. Logo, o versículo aqui lido não entra na numeração dos versos bíblicos deste livro. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, verso 5. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos, capítulo 6, verso 3. Lembre-se que é para orar, curar, ressuscitar, expulsar demônio, tudo em nome de Jesus.